Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre transformadores. Esse vídeo acabou ficando um pouquinho longo, então dentro do mesmo vídeo eu acabei dividindo ele em três partes e eu estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo os três assuntos que eu vou falar com o tempo de duração de cada um, para que se eventualmente vocês quiserem um determinado assunto, vocês podem correr o vídeo, ok? A primeira parte desse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre transformadores e autotransformadores. Já a segunda parte desse vídeo, eu vou falar sobre a diferença entre os transformadores e autotransformadores do modelo laminado, se comparado ao autotransformador ou transformador do modelo toroidal. Já a terceira parte desse vídeo, eu vou falar para vocês por que eu acabei optando pelo modelo de transformador toroidal naquele dispositivo de proteção que eu estou fazendo aqui para a bancada de eletrônica, onde ele vai fazer todo o controle de distribuição de energia. Vou deixar também uma dica muito importante para vocês nessa terceira parte do vídeo, e isso vale a pena vocês assistirem com certeza, porque eu acabei procurando em diversos vídeos do YouTube, em diversas literaturas da internet, e acabei não achando o que eu vou comentar com vocês, que foi um problema que eu tive na ligação desse transformador na minha bancada. Vamos ver o vídeo? Bora lá pro vídeo! Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre as diferenças básicas de transformadores e autotransformadores. Essa aula não vai ser uma aula do princípio de funcionamento de um autotransformador ou de um transformador, ok? Mais para frente a gente pode até fazer uma aula especificamente de como funciona um transformador através da indução eletromagnética, que não é o objetivo deste vídeo aqui, ok? Este vídeo aqui eu vou falar basicamente a diferença do autotransformador para o transformador, né? Bom, primeiro precisamos saber o que é o transformador. Na verdade, o transformador ele é um dispositivo que ele é usado para elevar, abaixar ou até mesmo isolar a tensão. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, uma entrada de 220 volts corrente alternada e abaixar ela para 127 volts alternado também. Nesse caso específico seria um transformador abaixador de tensão, ou ao contrário, eu posso ter uma entrada, por exemplo, de 127 volts e aumentar ela, 127 volts alternado, né? E elevar ela para, por exemplo, 220 volts alternado. Nesse caso seria um transformador aumentador de tensão, elevador de tensão na verdade, ou até mesmo, que pode ser bizarro, eu posso ter um transformador de 220 volts, por exemplo, para 220 volts. Nossa, mas 220 volts para 220 volts alternado para alternado, qual é a diferença? Nesse caso eu estaria isolando. É esse o objetivo do nosso vídeo. A gente vai explicar essas três linhas de raciocínio, principalmente focando no transformador isolador, que é, na verdade, o foco principal desse projeto que a gente está fazendo aqui na minha bancada, que vai ser uma série de 2 ou 3 vídeos. Eu vou deixar a descrição no link desse vídeo dos outros dispositivos e componentes que nós estamos utilizando, e já fizemos alguns vídeos, inclusive, separadamente, para vocês poderem entender, e depois a gente vai fazer até uma playlist desses equipamentos para chegar num único vídeo, que seria um dispositivo nessa bancada, que será a parte que vai controlar toda a parte de energia elétrica e controle de distribuição de energia da bancada, principalmente focando na parte de isolamento de energia elétrica, que a gente vai falar mais para frente. Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês qual é a diferença de um transformador para um autotransformador. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o transformador ele só funciona com corrente alternada. Ele não funciona com corrente contínua, tá bom? E não precisa ser de 220 para 127 volts. Ele eleva de tensões diferentes para outras tensões, ou abaixa de valores diferentes, aí de acordo com o projeto e o número de enrolamentos que eu vou ter no primário do transformador e no secundário. Então a relação de espiras que eu tenho no primário para o secundário é que determina se ele vai ser um elevador ou um abaixador de tensão, ou mesmo até um isolador de tensão. Então, eu posso ter mais espiras no primário e menos espiras no secundário, ou vice-versa, ou até ter a mesma quantidade de espiras no primário e no secundário, que aí no caso seria um isolador de tensão, tá bom?
Mas sempre lembrando desse princípio, sempre funciona com corrente alternada, nunca com corrente contínua. Mas então, basicamente, qual é a diferença de um transformador para um autotransformador? Bom, a diferença, eu vou comentar aqui primeiro no circuito e depois nós vamos falar das vantagens e desvantagens. Qual é a principal diferença, na verdade, de um transformador para um autotransformador? Se a gente observar esse circuito aqui, nesse caso aqui seria um um abaixador de tensão, perdão, porque eu estou entrando com 220 volts no primário do meu transformador e estou saindo com 120 volts no secundário desse transformador. Mas se vocês repararem, esta primeira bobina do primário, ela está totalmente isolada dessa bobina do meu secundário. Portanto, eu não tenho aqui uma referência da minha tensão de entrada, porque elas estão totalmente isoladas. Isso faz com que, se por exemplo, digamos que eu esteja trabalhando com 220 volts, então eu tenho 220 volts fase-fase, tá bom? Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com 220 volts fase-fase. Se eu tocar na entrada aqui, numa fase, ou tocar nessa outra fase, eu vou tomar um choque se eu estiver com o pé no chão. Lógico que o meu IDR aqui da minha casa, ele vai atuar, mas digamos que ele não atuasse, ou eu não tivesse o IDR, que hoje em dia é obrigatório, mas vamos supor essa hipótese, eu tomaria um choque, porque estou tocando numa fase e estou com o pé no chão. Então a corrente está saindo de uma fase, encontrando o meu corpo e tocando no terra. Por quê? Porque essa fase 220, ele está referenciado ao terra do nosso planeta. Então existe aqui sim uma referência ao terra físico do planeta, tá bom? Então se eu tocar numa fase no pé e com o pé no chão, eu vou tomar um choque. A mesma coisa se eu tocar nessa outra fase. Eu também vou tomar um choque porque a corrente vai procurar uma fuga através do meu corpo para escoar a terra. Mas se eu utilizar, por exemplo, um transformador, independente se ele é abaixador de tensão, nesse caso, ou aumentador de tensão, digamos que eu tivesse colocado 127 para 220, ou qualquer outro valor, né? Ou até mesmo um isolador de 220 para 220, ou um isolador de 127 para 127, indifere os valores que eu vou colocar aqui, né? no valor de tensão. Mas como ele está totalmente isolado, digamos que eu então estou trabalhando com 220 para 127 ou 220 para 220. Se eu tocar numa fase dessa com o meu pé no chão, eu não vou tomar choque. Por quê? Porque ele perdeu totalmente a referência do terra do nosso planeta. Então, se eu toco numa fase dessa e coloco o pé no chão, eu não tomo choque. Se eu coloco uma mão nesse outro terminal e coloco o pé no chão, eu também não vou tomar choque. Lógico que eu vou tomar um choque se eu tocar nas duas fases aqui. Aí sim eu tomo choque, porque eu estou tocando nas duas fases. Mas se eu toco em qualquer uma dessas fases com o pé no chão, eu não vou tomar choque. Diferentemente daqui. Se eu tocar em qualquer uma dessas duas fases, por exemplo, 220, com o pé no chão eu tomo choque. Mas a partir do momento que eu isolei ele não tomo mais choque, porque eu perco a referência do meu terra. É esse o princípio de eu utilizar um transformador nessa bancada aqui. Eu vou comentar mais para frente, quando a gente fizer uma demonstração, a real importância disso numa bancada e a principal característica que a gente liga os nossos equipamentos de eletrônica nesse sentido de utilizar um transformador e não um autotransformador. Por quê? Se vocês repararem nesse outro circuito aqui, ele é um autotransformador. Mas mesmo esquema, entrada 220, saída 127, poderia ser ao contrário, nesse caso aqui é um abaixador de tensão, mas ele poderia ser um elevador de tensão, né? Ou seja, eu entrar com 127, sair com 220 volts, seria um aumentador de tensão nesse caso, mas se vocês repararem, eu tenho uma bobina no primário e tenho uma bobina no secundário, como exatamente no transformador. Mas nesse caso, eu tenho um ponto de ligação na bobina do primário com a minha saída. E eu tenho um ponto de ligação da bobina desse meu primário com a bobina do secundário. Ou seja, esta minha saída, ela não está isolada dessa minha entrada. Então, nesse caso específico, por exemplo, se eu estiver trabalhando com 220 volts fase, como eu já expliquei nesse outro caso, se eu tocar em qualquer uma dessas duas fases com o pé no chão, eu vou tomar um choque, lembrando, se eu não tiver o IDR, porque daí ele vai atuar e vai desligar. Mesmo assim, eu tomaria um trancozinho muito pequenininho, mas eu tomaria um choque, ok? Então, vamos supor que a ligação não tivesse o IDR atuando na minha casa.
Então, se eu tocar em qualquer uma dessas duas fases, com o pé no chão, como eu já mostrei aqui, eu vou tomar um choque. Nesse caso específico, como ele não está isolado, o primário do meu secundário, se eu tocar em qualquer uma dessas duas fases com o pé no chão, eu também vou tomar um choque. Então, qual é a grande sacada de utilizar um transformador ao invés de utilizar um autotransformador? Em primeiro lugar está a minha segurança. Porque você imagina que se eu estiver trabalhando na minha entrada da minha bancada, eu estiver utilizando um transformador, no caso aqui entrando com 220 volts e saindo com 127, ou mesmo 220 para 220, eu vou estar isolado. Então, se eu tocar em qualquer uma das fases acidentalmente com a minha mão e eu estiver com o pé no chão, ou mesmo com o braço numa parede, não preciso estar com o pé no chão, eu posso estar com o pé isolado, mas eu posso estar tocando, posso estar tocando numa parede, ou com o cotovelo numa parede, ou alguma parte aterrada. Nesse caso em específico, eu não vou tomar um choque, eu não vou tomar, porque meu circuito ele vai estar protegido. Se eu utilizar um autotransformador, eu vou ter o mesmo 220 saindo 127 ou 220 com 220, por exemplo, mas nesse caso específico, ou até mesmo entrando 127 com 220, se eu tocar em qualquer uma dessas duas fases acidentalmente, eu vou tomar um choque. Então aí a grande sacada de utilizar um transformador e não utilizar um autotransformador, entre outras vantagens que eu vou falar um pouquinho mais para frente do vídeo. Mas, basicamente, qual é a diferença de um transformador e quais são os tipos, na verdade, de transformadores e autotransformadores que existem? Bom, primeiramente, existe os transformadores, eles podem ter de dois tipos, transformadores, né, ou autotransformadores. Eles podem ser basicamente de dois tipos. Ou eles podem ser esse modelo aqui, que ele é conhecido como toroidal. Eu vou mais para frente, a gente vai falar exclusivamente desse, que é o que eu vou utilizar na bancada. Ou eu posso utilizar esse mais comum aqui, que é o que todo mundo utiliza, né? No caso aqui, ele é um autotransformador. Nesse caso aqui, ele é pequenininho, né? Ele é um autotransformador, perdão, de 500 VA. Mas vocês têm aqueles quadradões enormes, né? Laminados. Se você reparar a diferença desse aqui, ele é um toroide por causa da forma dele. Nesse caso aqui, ele é laminado, ele não é em formato redondo. Ele é formado por chapas metálicas aqui. Então eu tenho rolamento no primário, tenho rolamento no secundário, mas nesse caso específico, como ele é um autotransformador, existe a ligação do primário com a ligação do secundário. Nesse caso específico, ele é um toroidal, mas ele é um transformador. Então ele está isolado do primário do secundário. Mas existe o autotransformador também toroidal. Então nesse caso específico, se eu botar a mão no secundário dele com o pé no chão, eu vou tomar choque. Tá bom? Então, basicamente existem dois tipos, sejam transformadores ou autotransformadores. Eles podem ser no formato toroidal ou eles podem ser no formato laminado, tá ok? Bom, nesse caso específico, as diferenças básicas são o seguinte. No caso do laminado, vamos falar sobre laminado, vamos esquecer um pouquinho do toroidal. A diferença de um transformador laminado para um autotransformador laminado, primeiro é o custo. O transformador, ele é muito mais caro do que um autotransformador. Por quê? Porque eu preciso de muito mais cobre na bobina do primário e na bobina do secundário, uma vez que eles estão totalmente isolados. Nesse caso específico, eu posso diminuir a quantidade de cobre porque eles estão interligados aqui. Então, o transformador ou o autotransformador laminado, primeiramente é o tamanho. Se você pegar um transformador, por exemplo, esse aqui é um de 500 VA, autotransformador. Mas se eu tivesse aqui um transformador de 500 VA, com certeza ele seria bem maior que esse aqui e o custo é extremamente mais elevado, tá bom? Ele é mais do que 3, 4 vezes até o valor de um autotransformador. Segundo, o isolamento, que eu já expliquei, né? A diferença de um transformador para um autotransformador, mesmo no laminado, é que o transformador ele é 100% isolado primário do secundário. Já no autotransformador, existe a ligação do primário para com o secundário. Nós já falamos sobre isso daí. Terceiro, eles são todos vendidos em VA. Eles nunca são vendidos em watts. Eles são vendidos sempre em VA. Então nisso eu preciso saber, normalmente, qual o fator de potência desse equipamento para poder calcular o valor em watts desse equipamento. Uma vez que todos os equipamentos que a gente vê no mercado de consumo, eles são em watts, eles não são em VA.
Então eu não posso pegar um equipamento, por exemplo, aqui está 500 VA. Eu não posso pegar, por exemplo, um equipamento de 500 watts e ligar nesse autotransformador de 500 VA, porque eu vou queimar ele. Não é a mesma relação. Então eu preciso, primeiro, saber qual o fator de potência desse transformador aqui, ou do equipamento que eu vou utilizar, para poder fazer o cálculo. Nesse caso específico, para fazer o cálculo é só multiplicar 500 VA vezes o fator de potência, e eu tenho a potência que eu posso utilizar nesse caso específico aqui dele. Então, por exemplo, se eu já souber, nesse caso, por exemplo, que esse transformador tem um fator de potência, por exemplo, de 0,7, é só multiplicar 500 VA vezes 0,7, eu vou ter transformando VA em watts. Ou, caso eu não saiba, eu faço isso no aparelho. Eu vejo, por exemplo, qual o fator de potência daquele aparelho para poder calcular qual é a vantagem que eu vou, qual é a quantidade que eu vou utilizar aqui. Uma vez que a gente já sabe que normalmente o aparelho ele já é dado em watts. Então, normalmente nem tem o fator de potência desse aparelho, né? Eu precisaria de um watímetro para medir o fator de potência dele. Então, é interessante, nesse caso específico, eu saber, através do fabricante, qual o fator de potência deste transformador, e aí, com o fator de potência multiplicado pela quantidade de VA dele, eu tenho a quantidade em watts desse equipamento aqui, seja no autotransformador ou no transformador, para não correr o risco de queimar, tá bom ele? A terceira coisa que é importante a gente saber é que nos autotransformadores ou no transformadores, eles são conhecidos também como autotrafo ou trafos, tá bom? Eu tenho que ir muito cuidado na hora de eu fazer, de eu procurar a relação de espiras na hora que eu for comprar. Porque existem transformadores que eles são, por exemplo, de 110 volts para 220 volts. É um transformador diferente de 127 volts para 220 volts. Então isso nós temos que tomar cuidado. Então eu chego lá e eu quero um transformador que eleve de 110 para 220 volts. Só que a nossa rede, nós não temos 110 volts, nós temos 127. Então se eu pegar esse transformador que pega de 110 volts para 220 volts e eu jogar na minha rede com entrada de 127, eu não vou ter 220 volts na minha saída, eu vou ter mais do que 220 volts. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado se a gente for mandar, principalmente, fabricar um transformador. Então você tem que mostrar a relação para o fabricante da quantidade de espiras que você quer corretamente para não dar problema. Nesse caso específico, eu tenho um de 127 volts para 220 volts. Outra coisa interessante, seja no autotransformador ou no transformador, é que se eu injetar, por exemplo, 220 volts aqui onde está marcando, eu vou ter 127 aqui. Se eu injetar 127 aqui, eu vou ter 220 volts aqui. Então, na verdade, ele é um abaixador ou elevador de tensão, nesse caso específico, dependendo de onde eu injeto a tensão. Então, repetindo, se eu injetar 127 aqui, eu vou ter 220 volts aqui. Perdão, 220 volts aqui. Se eu injetar 220 volts aqui, eu vou ter saída 127. Então, ele é aumentador ou abaixador de tensão dependendo do ângulo que eu olho ele. Ok? A mesma coisa acontece no transformador. Mas nesse caso tem que ficar atento, porque eu tenho de 127 para 220. Mas eu poderia chegar no fabricante e falar que eu queria de 110 para 220. Que eu posso querer de 80 para 220. Ou, ao contrário, de 220 para 127, de 220 para 15 volts. Depende. Isso eu posso mandar fabricar. Tá bom? Então existe essa relação. E às vezes até existe a relação, por exemplo, de uma tensão de entrada vezes, por exemplo, uma relação de 1,8. Então, isso para quem fabrica, né? Então tem que tomar cuidado. Às vezes eu tenho um transformador, um autotransformador com relação de 1,8, por exemplo. Então você imagina que se eu entrar com 120 volts aqui, com esse sendo uma relação de 1,8, na saída eu vou ter 216 volts. Eu não vou ter 220. Então, muito cuidado quando a gente for comprar transformadores ou autotransformadores para saber exatamente o que você está comprando em relação ao número de espiras. Os comerciais, que a gente compra normalmente em loja de elétrica, e nessas casas de material de construção, eles são, a maioria são autotransformadores. Dificilmente você vai encontrar nesses locais os transformadores, porque os transformadores, normalmente, eles são encontrados dentro de equipamentos eletrônicos específicos, por exemplo, no breaks, ou transformadores isoladores para bancada. Então dificilmente você encontra nessas lojas, né? Só que a maioria dos vendedores não sabe a diferença de um autotransformador para um transformador. Então se você chegar lá
numa loja e quiser comprar, o vendedor é capaz de empurrar para você um autotransformador ao invés de um transformador, dizendo que é a mesma coisa e vocês já viram que não é. E para saber a certeza se ele é um transformador ou um autotransformador, né, a diferença entre eles, eu vou mostrar mais para frente aqui como é que a gente faz o teste de continuidade. Aí você pode ter a certeza que você está comprando um autotransformador, caso você queira comprar um autotransformador, ou um transformador, caso você queira comprar um autotransformador, se preocupando principalmente com a parte de isolamento, tá bom? Então, muito cuidado com esses detalhes que eu expliquei, principalmente no fato da diferença de um transformador para um autotransformador, especificamente falando agora desse laminado, que é o que a gente falou. Eu vou dar uma limpeza na bancada e nós vamos agora falar especificamente do autotransformador. Vou apresentar ele para vocês e vou principalmente mostrar as vantagens de você ter um transformador ou até mesmo um autotransformador não laminado, mas no formato toroidal. Então agora nós vamos comparar um transformador ou um autotransformador toroidal com um laminado, para vocês verem a vantagem de vocês terem um transformador do modelo toroidal ao invés de um laminado, ok? Vou limpar e a gente já volta. Bom pessoal, vamos para a segunda parte desse vídeo aqui, onde eu vou basicamente explicar para vocês as diferenças de um autotransformador ou transformador no modelo toroidal, se comparado a um autotransformador ou transformador no modelo laminado. Então agora é a comparação desses dois tipos, laminado com toroidal, seja autotransformador ou transformador, tá bom? Nesse caso específico, eu tenho aqui na minha bancada, que é o que nós vamos utilizar aqui, né, que vai servir para o projeto que eu estou construindo aqui na nossa bancada de eletrônica. Eu tenho aqui especificamente um transformador toroidal, 220 volts de entrada para 220 volts de saída, isolador. Ou seja, ele pega os 220, joga na saída 220, mas eu não tenho ligação do primário para com o secundário. Ok? É isso que eu vou utilizar e eu vou comentar melhor na terceira parte desse vídeo aqui, na hora que a gente for falar basicamente do circuito e características do porquê que eu estou utilizando ele especificamente para a minha bancada aqui. Bom, a principal característica, a principal vantagem dos toroidais para os laminados é o seguinte. Primeiro, não é uma vantagem, na verdade são várias, né? Primeiro, a baixíssima irradiação de campo magnético ao redor do transformador. Então, se eu tiver um transformador, nesse caso aqui de 1 kVA, se eu tivesse esse transformador de 1 kVA e tivesse um transformador laminado de 1 kVA, que seria um negócio dessa altura enorme, o transformador laminado ele irradia muito mais campo magnético se comparado ao toroidal. Então isso faz com que os circuitos que estão em volta do meu equipamento, ou os circuitos que eu estou trabalhando, se eu estiver trabalhando com RF ou outras coisas, a radiação do campo magnético é menor, consequentemente a interferência nos meus circuitos são menores. Então por isso que se utiliza preferencialmente o toroidal ao laminado, se nós fizermos essa comparação. Segundo, é a baixíssima perda que ele proporciona quando a corrente em vazio. Então, por exemplo, se eu ligar esse transformador e não tiver absolutamente nada na saída dele ligado, todo transformador ele pega a energia de um primário para o secundário e transforma, né? Então todos eles vão ter uma perda, porque mesmo que eu não esteja consumindo, há uma perda nessa transferência de energia do primário para o secundário. Nesse caso específico do toroidal, se comparado a um transformador laminado em vazio, ele tem uma menor perda do que o transformador laminado, caso seja a mesma potência, né? Obviamente estaremos comparando com a mesma potência EVA um do outro. Terceiro, tamanho mais reduzido. Esse aqui é um transformador, que nem eu já falei, de 1 kVA. De 1 kVA de laminado é um negócio dessa altura, desse tamanho, é um monstro. Deve pesar aí uns 15, 20 quilos, é pesadíssimo, entendeu? Nesse caso específico, ele é grande, porque ele é de 1 kVA, mas se comparado a um laminado, ele é bem menor, tá bom? Próxima, o funcionamento dele, ele é muito mais silencioso do que um transformador
laminado. Transformadores laminados, existe uma vibração quando você liga. Nesse pequenininho a vibração não é tanta, mas em tamanhos maiores, quando você liga, mesmo com carga e vazio, ou se ele estiver consumindo ainda maior, você vai escutar uma vibração do tipo com ele mesmo parado. Isso às vezes acaba incomodando. Nesse específico aqui, ó, uma vez ligado, é zero. Ele não tem barulho nenhum se comparado ao laminado. Então é mais uma vantagem. Ele também tem uma variação de tensão com carga máxima e sem carga máxima menor na saída do que um laminado. Então, por exemplo, se eu tiver grandes variações de tensão ou de consumo na saída, a variação do primário para o secundário é menor se comparado ao laminado, tá ok? Ele também trabalha com uma temperatura menor, porque é o seguinte, como a corrente em vazio dele ele é menor, ele consome menos em corrente em vazio do que um laminado, então se ele consome menos corrente, consequentemente ele aquece menos. Então ele trabalha mais frio do que o outro transformador, porque irradia mais calor. O laminado, ele irradia, se você colocar a mão nele com carga, lógico, com carga ele esquenta mais, mas sem carga ele já é morno. Esse aqui, praticamente em vazio, ele quase não tem diferença de alteração de temperatura. E se eu botar uma carga maior, ele obviamente vai aquecer, mas vai aquecer bem menos do que o outro. Então às vezes é muito importante isso dentro de um circuito, que você tem problemas de temperatura, né? Variação de temperatura dentro desse circuito. Então isso é muito importante também nessa sequência. E normalmente em potências maiores de 1000 VA, não é 1000 watts, é 1000 VA, lembrando que os transformadores são sempre vendidos em VA. Eles geralmente são mais baratos que os de núcleo laminado. Então, se eu comparar o valor desse aqui com o valor laminado, esse aqui é mais barato. Esse especificamente eu encomendei ele na Toroid do Brasil. Esse equipamento ele é espetacular. Eu já sabia que a Toroid fabricava equipamentos com qualidade através de outras fontes que a gente tem, mas eu me surpreendi com a qualidade desse transformador. Então aí vai a minha dica para vocês. Caso vocês precisem de encomendar um transformador ou mesmo um autotransformador toroidal, né, por essas características, entre em contato com a Toroid do Brasil, entra na internet aí, procure Toroid do Brasil, entre em contato com o pessoal de lá, porque eu fui muito bem atendido, a qualidade e o preço deles é muito boa e o equipamento é espetacular. Lembrando de que eu não sou patrocinado pela Toroid do Brasil, eles sabem que eu existo porque eu comprei deles, mas eu não sou patrocinado por eles, então não ganho absolutamente nada em fazer a publicidade deles. Mas o problema não é esse, eu gosto de falar quando o equipamento ou o dispositivo que a gente está comprando tem uma qualidade. Então, estou recomendando para vocês, porque inclusive eu comprei para minha bancada. É espetacular esse equipamento, a qualidade dele, tá bom? Agora eu vou para a terceira parte do vídeo, onde eu vou comentar com vocês especificamente por que a gente optou por um toroidal, e para a gente poder fazer um teste de medição aqui, para vocês entenderem o porquê que tem uma grande vantagem na prática o toroidal, principalmente na característica de transformador, se comparado ao autotransformador, ok? Vamos lá. Bom pessoal, vamos para a terceira parte do nosso vídeo, onde eu vou explicar para vocês o porquê que eu acabei optando pelo modelo transformador isolador toroidal para a nossa bancada aqui, e não o modelo laminado. Eu já expliquei a diferença entre o toroidal e o laminado para vocês há pouco tempo, e vocês viram que obviamente o toroidal tem características muito superiores ao tipo laminado, né? Por que eu optei por um transformador isolador na bancada? Além do primeiro motivo, e o mais importante, que é a segurança, né? Já expliquei para vocês que se a gente tocar em qualquer uma das duas saídas desse transformador, mesmo que eu esteja com o pé no chão, eu não irei tomar choque, porque ele isola o primário do secundário, né? O segundo, também principal motivo, é a proteção dos equipamentos que eu tenho aqui na minha bancada, principalmente quando a gente se fala do osciloscópio. Eu fiz um desenho aqui de um osciloscópio básico, né? Então, você imagina o seguinte, a maior parte, primeiro, dos osciloscópios do mercado, eles não têm os canais isolados, ou seja, o terra do osciloscópio é o mesmo terra que a gente alimenta ele na tomada. Então, eu fiz um exemplo aqui, um desenho de um osciloscópio,
Então imagina que eu vou ligar esse osciloscópio na tomada através de um cabo. Então eu vou sair com um cabo aqui na traseira do osciloscópio e vou ligar na tomada aqui, tomada convencional 220, que é o meu caso aqui, fase. Então você imagina a seguinte situação. Eu tenho fase e terra na minha tomada aqui. Este terra é o fio verde que está dentro da tomada, da minha tomada, que consequentemente está ligado lá no padrão de energia elétrica, no terra físico mesmo, na barra de aterramento lá do padrão de energia elétrica. Então aqui está aterrado no terra físico do planeta. Eu tenho para ter uma referência. Só que o que acontece? A carcaça do osciloscópio internamente, a carcaça externa e as partes internas, este mesmo terra que está aqui é o mesmo terra da ponta de prova aqui. Essa aqui é a ponta de prova, então eu tenho dois terminais da minha ponta de prova e eu tenho aquele terminalzinho que é o terra da minha ponta de prova. Este terra que está aqui é o mesmo que está conectado no terra do meu osciloscópio, que porventura é o mesmo que está conectado no terra físico da minha tomada. Então este ponto é o mesmo terra aqui, desse aqui. Agora imagina a seguinte situação. Eu pego a ponta de prova do meu osciloscópio e vou medir os meus 220 volts da tomada para ver a minha forma de onda 220 aqui no osciloscópio. Conecto uma ponta de prova, a ponta da ponta de prova num terminal da tomada, e quando eu conectar a segunda parte da ponta de prova, que é este terra, na outra ponta da tomada, imediatamente eu decretei um curto no osciloscópio. Porque eu estou colocando uma ponta na fase e o terra na fase. Ou seja, é a mesma coisa que eu ligasse daqui para o terra. Ou seja, eu crio um curto no osciloscópio, porque este terra é o mesmo comum deste. Então é por isso que temos que tomar muito cuidado em medir sinais AC de tomada no osciloscópio, diretamente na tomada, porque você vai criar um curto, salvo se o osciloscópio que você tiver possuir um canal isolado, que a maioria das vezes não tem. Então, é isso que eu quero compreender, que o mesmo terra da tomada é o mesmo terra que está ligado na minha ponta de prova. Então, se eu conectar uma ponta de prova aqui, num terminal, numa fase da minha tomada, e esta terra na outra fase, imediatamente eu estou dando um curto e provavelmente perdi o osciloscópio. É aí que entra o transformador isolador. Por quê? Porque eu vou colocar o transformador isolador entre a minha tomada e o osciloscópio. Então imagina que eu cortei isso aqui, agora aqui entra o meu transformador isolador. Vou colocar aqui, vou representá-lo por um redondinho aqui, ó, como é toroidal o meu aqui, só para facilitar, vou colocar ele como se fosse um redondinho aqui, só para a gente ter uma noção. Como o meu transformador ele é isolado, ó, vou cortar aqui só para facilitar, até para mostrar para vocês aqui, ó, um símbolo. Esse não é o símbolo, obviamente, do transformador, mas só uma representação gráfica. Como este aqui é um transformador isolador, repara que eu acabei de alimentar o meu osciloscópio, mas eu não tenho mais a referência deste terra. Ou seja, o meu osciloscópio já não está mais aterrado com o terra da minha rede. Consequentemente, este terra da minha ponta de prova não é o mesmo terra que está aqui. Então, se eu agora pegar esta ponta de prova e colocar nesta tomada, que na verdade é a mesma tomada que essa aqui, é a tomada da minha casa. Então, se eu conectar uma ponta de prova numa fase e este terra na outra, não vai dar o curto. Por que não dá o curto? Porque eu não tenho terra do osciloscópio ligado. Uma segunda opção, e que eu não aconselho, seria, por exemplo, tirar o terceiro pino. Ah, mas eu não tenho um transformador isolador. Como é que eu posso fazer? Simples. Você poderia, em tese, tirar o terceiro pino, que é o pino de aterramento do seu osciloscópio, e aí você só teria as duas pontas de fase, sem ter o terra. O seu osciloscópio passa a não ter mais o terra vinculado ao terra físico aqui. Eu acabei optando pelo jeito mais seguro, que é botar um transformador isolador na bancada, porque mesmo que eu fizesse dessa forma, tirasse o terceiro pino aqui, para não
correr o risco de dar um curto no osciloscópio, uma vez que se eu tirei o terra, este terra já não é mais igual a esse, não está em comum com este. Então se eu conectar os dois aqui, eu conseguiria medir. Mas em compensação, se eu tocar em qualquer uma dessas duas pontas aqui, ó, eu tomaria o choque. Por quê? Porque o meu osciloscópio não estaria isolado da tomada. Tá ok? Então o que, que eu faço, na verdade? Eu coloco todas as tomadas da bancada, tanto esta quanto esta, em isolamento. E aí, dessa forma, eu não corro risco não só de danificar o meu osciloscópio, quanto de também tomar um choque se eventualmente eu me descuidar, ainda mais trabalhando em 220. Uma outra solução é o seguinte, vamos supor, existe uma outra maneira de ser feito, né, sem tirar o pino do osciloscópio e sem colocar o 220 e sem colocar o transformador isolador. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, eu poderia ligar o meu osciloscópio, por exemplo, né, numa tomada 220, por exemplo, normal, né, mas o equipamento que eu vou medir, atenção, aí sim eu ligo na saída do meu transformador isolador. Ou seja, um dos dois tem que estar isolado, seja o osciloscópio ou seja o equipamento. Por quê? Porque eu preciso quebrar essa referência de terra que existe entre eles. E aí eu não tenho mais o problema de danificar o curto, mas continuo com o risco do equipamento que não está isolado do transformador de eventualmente tomar um choque. Então eu optei pelo seguinte, toda a rede aqui, ela vai ser isolada através de um transformador isolador. Assim eu garanto que não só o osciloscópio, mas o equipamento que está sendo testado em si, ele também está isolado, então não corro o risco de tomar um choque, ok? Então essa foi a primeira, dois motivos na verdade que me levaram a ter um transformador isolador na bancada. O primeiro, a segurança de um choque, e o segundo, eventualmente, de danificar um equipamento aí, principalmente o osciloscópio, que é um equipamento caro, ok? Agora, a segunda coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, né, é algumas coisas práticas, alguns testes práticos do transformador. A primeira delas é mostrar para vocês que ele realmente, o primário, é totalmente isolado do meu secundário. Aqui estão as duas pontas ligadas no meu secundário, né, e aqui eu coloquei um disjuntor para fazer liga e desliga, esses dois fios amarelos são os primários. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou conectar aqui, vou mostrar para vocês, vou ligar o meu multímetro na área, a parte de continuidade. Então, se eu tocar as duas pontas do multímetro, eu vou ter aí a continuidade deles. Como mostra aqui para vocês, ó, na tela, vai dar continuidade. Perfeito? Com o barulho vocês também percebem o bip de continuidade. Então se eu pegar uma ponta de prova do multímetro aqui, estou ligando num dos terminais da saída do transformador, e conectar em qualquer uma das duas entradas do transformador, não vai dar continuidade. Nem na primeira e nem na segunda. Ou seja, mostrando que os dois filamentos aqui do primário não tem contato com este terminal do secundário. E se eu fizer ao contrário, no outro terminal da saída, né, no terminal, um estava no terminal vermelho, que eu acabei de fazer o teste, agora estou aqui no terminal preto. Se eu conectar e fizer o teste novamente, mostra o circuito totalmente aberto, provando que neste caso, é um genuíno transformador isolador, isolando o primário do secundário. Se vocês um dia forem comprar um transformador numa loja de material de construção, principalmente material elétrico, eu até comentei com vocês que dificilmente vocês vão conseguir comprar um transformador nesses lugares, porque a maior parte tem transformador isolador. Às vezes até o vendedor pode falar para você, não, pode levar, que é realmente um transformador, né? Caso você não tenha caixinha ou manual, você pode pegar o multímetro e fazer o teste de continuidade. Se der a continuidade do primário com o secundário, na verdade não é um transformador, e sim um autotransformador. Eu tenho aqui um autotransformador, nós vamos fazer o mesmo teste de continuidade. Eu vou pegar aqui os dois terminais, eu tenho dois terminais aqui, um terminal preto e um terminal laranja, vermelho, aliás, conectados aqui. Vou conectar primeiro o vermelho, num terminal, e agora vou na saída do trafo, ou na entrada, tanto faz, fazer o teste de continuidade. Observa que vai dar continuidade, olha lá. Deu continuidade.
Ou seja, existe ligação do secundário para com o primário. Agora eu vou testar o outro. Deu continuidade. Agora nós vamos inverter e vamos fazer isso com o terminal preto, que é o terminal aqui do secundário. De novo. Deu continuidade. Vamos testar o outro. Deu continuidade. Isso prova para vocês que o autotransformador, ele nada mais é do que uma conexão do primário para com o secundário. Então, nesse caso específico, se eu ligar a entrada e a saída e ligar o meu osciloscópio aqui, com certeza eu vou danificar o osciloscópio. E se eu tocar em qualquer uma dessas fases com o pé no chão, eu também vou tomar choque. Lembrando que, tanto no toroidal quanto nesse daqui, né, no transformador, quanto no autotransformador, se eu tocar na saída deles, com os dois, tocando nas duas fases, tanto no isolador quanto do que não é isolado, eu tomo choque também. Tá bom? Aí eu dou um curto, e dessa forma eu tomo. Eu só não vou tomar choque se eu tocar numa das duas pontas. A segunda coisa que eu vou fazer aqui, o segundo teste que eu vou fazer com vocês aqui, nós vamos ver quanto é a saída desse meu transformador isolador, que no caso é 220 volts. Agora temos que tomar um cuidado grande para que não encostemos nenhuma das duas pontas nele para não dar um curto, né? Porque aí pode dar curto realmente. Então vou conectar aqui, conectar o vermelho com vermelho, vermelho com vermelho, preto com preto. Vou tirar da continuidade, vou colocar aqui em AC, só vou afastar os dois cabos para não correr o risco de nenhum encostar no outro. Está aqui bem afastadinho, o multímetro está aqui. Agora nós vamos ligar o transformador para mostrar para vocês que vai mostrar a frequência de 60 Hz aqui em cima e 220 volts. Está aqui, 233.9, 59.99 Hz e a frequência lá em cima, né? Vou até desligar um pouquinho a luz aqui para ver se foca melhor para vocês aqui, ó. Olha lá. Ó, melhor aqui. Olha lá. 234 volts. Lá em cima, 60 Hz aqui em cima. Tá bom? Isso aqui é a tensão de saída desse meu transformador isolador, tá bom? Outra coisa interessante aqui é o seguinte. Bom, se eu colocar, né, aqui eu tenho terra na entrada aqui, esse fio verdinho que está aqui, ó, ele é o terra, esse verdinho que está aqui, ó, ele é o terra desse meu cabo que está ligado aqui em cima. Eu tenho um cabo ligado aqui, esse aqui é o cabo de alimentação, ligado na minha tomada 220 volts. Então eu tenho um cabinho aqui, ó, vou até trazer mais para cá, para a gente ver com calma, aqui, ó. Esse aqui é o terra físico meu. Esse aqui está ligado no terra físico da minha tomada. Esse cabo branco está ligado na minha tomada. Se eu pegar a saída deste meu transformador e conectar ao terra, nada irá acontecer. Por quê? Porque eu perdi a referência do terra. Então, ó, se eu tocar, nada acontece. Eu estou tocando no cabo aqui, ó. Estou tocando a saída do meu transformador no meu cabo aqui, ó. Ó. Nada acontece. Vamos fazer isso com a outra fase? Com cuidado, para não tocar. Ó. Nada acontece. Ou seja, eu estou totalmente isolado. Se eu fizesse isso com o cabo de entrada tocando nesse terra aqui, né, se eu pegasse qualquer um desses cabos amarelos que é a entrada do transformador e conectasse aqui, imediatamente o meu IDR desarmaria, o IDR cairia toda a energia da bancada e da minha casa, porque ele detectaria uma fuga. Da mesma forma, por exemplo, se aqui fosse um autotransformador ao invés de um transformador, e aqui fosse a saída de um autotransformador, e eu pegasse a saída do autotransformador e tocasse nesse fio terra, imediatamente o IDR cairia, porque como ele não é isolado primário do secundário, eu criaria aquele curto que eu te falei, e eventualmente ele detectaria como se fosse uma fuga para o terra, e o IDR desarmaria. Então assim eu provei para vocês que nenhuma dessas duas saídas
Se tocar no terra que está vindo da minha tomada, ele não desarma, tá ok? De forma alguma. Agora, se fosse um autotransformador, ele com certeza ele desarmaria. Lógico que se eu tocar, não vou fazer isso, mas se eu tocar uma fase nessa outra, eu vou provocar um curto no transformador. Quando eu provocar um curto na bobina do secundário, passará na bobina do primário uma indução, aumentará muito a tensão na saída, a corrente na saída do primário, e aí este disjuntor aqui, ele vai desarmar por curto. Então, nesse caso em específico, se eu quiser proteger o meu transformador, a saída de um possível curto, eu tocando essas duas fases, eu posso ou colocar um disjuntor na saída aqui do transformador, ou optar por colocar na entrada, tanto faz. Se eu colocar na saída e der um curto aqui, o disjuntor desarma. Se eu tocar os dois, mas com o disjuntor nesse caso no primário, ele também vai desarmar, tá bom? Mas o IDR aqui, se eu colocar um IDR nessa saída, o IDR não funciona, porque ele não detecta uma vez que isso está isolado do meu sistema, tá bom? Agora, se eu colocar um IDR aqui, na verdade nessa entrada, e uma dessas fases tocar no terra, esse IDR desarma. Aí você vai dizer, mas você vai colocar um IDR? Não preciso, porque lá na entrada do meu quadro de energia elétrica eu já tenho um IDR. Eu até fiz um teste aqui de colocar um IDR para ver qual IDR cairia, se esse aqui até cairia antes do IDR do meu quadro. Os dois caíram simultâneo, fiz diversos testes. Não vou fazer isso agora, porque obviamente vai cair toda a energia aqui, vai parar a filmagem, vai desligar a iluminação de filmagem e tudo mais. Mas não há necessidade de você colocar um IDR aqui, tá bom? Protegendo o seu circuito, salvo se você tiver um IDR lá na entrada. Se digamos que você não tenha na sua casa um IDR, né, que é aquele detecta fuga para o terra, aí eu recomendo você colocar um IDR aqui, na entrada do seu transformador. Por quê? Porque se eventualmente você tiver um curto, alguma coisa aqui, na entrada antes da tua bancada, porque da tua bancada para frente já está teoricamente tudo isolado. Aí esse IDR não vai atuar, tá ok? Então eu colocaria aqui, nesse caso específico da minha bancada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma régua de tomada, ela vai estar antes do meu transformador, ou seja, uma das réguas de alimentação da minha bancada não passará pelo meu transformador, ou seja, ele estará como se fosse ligado direto na tomada. Nossa, mas por que você está fazendo isso? Né? Dessa forma você não corre o risco de um curto ou de tocar numa das fases e tomar um choque? Sim, mas na verdade ele não vai ser para teste de equipamento e nem para conexão dos equipamentos da minha bancada. Mas você imagina que às vezes eu posso tentar ligar alguma coisa aqui na minha bancada que puxa uma energia absurda. Sei lá, uma fritadeira, um equipamento que precisa puxar uma energia muito grande. Eu não quero puxar na saída do meu transformador porque ele está limitado a 1 kVA. Então você imagina que um kVA vai dar aí 700, 800 watts de potência, 750 watts de potência. Então você imagina, se eu for ligar alguma coisa que pega aqui 2.000, 2.500 watts, eu não posso ligar na saída desse transformador, porque senão eu queimo o transformador. É muita potência para o meu transformador. Ligar uma fritadeira para fazer um teste, eu não vou ligar na saída do meu transformador. Aí sim, eu vou ligar na tomada. Então por isso que uma das barras minhas, ela não vai estar isolada. Então, nesse caso, eu tenho um disjuntor protegendo todo o meu circuito, mas o IDR não há necessidade porque eu já tenho lá no quadro de entrada, ok? Então, lembrando que o IDR aqui não funciona porque ele não está referenciado ao terra. Tudo bem? Então, pode tocar qualquer uma dessas duas fases no seu terra central ou no terra da tua bancada, que não há problema algum. E tocar também em qualquer uma dessas duas fases, mesmo com o pé no chão, porque você não irá tomar choque. Agora, uma coisa bastante importante que eu vou falar para vocês, que isso acabou me deixando muito com a pulga atrás da orelha quando eu peguei esse circuito. Isso aí eu já olhei diversos vídeos no YouTube, já vi diversas literaturas e não tinha encontrado absolutamente nada. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, marquem bem, porque realmente é bastante bacana o que eu vou falar para vocês. Quando eu fui ligar esse transformador pela primeira vez, eu ligava o disjuntor algumas vezes e caía o meu disjuntor principal lá da entrada do meu quadro. Mas tinha vezes que eu ligava e não caía. E às vezes eu ligava, caía, não ligava, não caía, e eu não sabia o que era. Não podia ser curto na saída ou curto na entrada, porque se tivesse algum fio com curto, algum defeito de fabricação, ele cairia toda hora, mas não estava caindo.
E aí, eu tentei solucionar, ver o que estava acontecendo e não teve jeito. Tive que ligar para o pessoal, para a engenharia da Toroid, para descobrir o que estava acontecendo. E aí foi uma luz que um dos engenheiros lá me passou, que foi o seguinte. Tem que tomar cuidado quando você vai ligar um transformador toroidal, né, se comparado a um transformador laminado. Transformadores laminados você também tem esse problema, mas transformadores muito grandes, a partir de 20 kVA. Então não é o caso. Mas transformadores toroidais, a partir de 1 kVA ou até um pouco menos, você pode ter esse tipo de problema, então você tem que ficar muito atento na sua bancada. Se um dia você ligar um transformador toroidal, né, de 1 kVA ou mais, até um pouquinho menos que 1 kVA, e o disjuntor começar a cair, vocês têm que olhar a curva do seu disjuntor. Porque quando vocês ligam o disjuntor aqui pela primeira vez, o transformador toroidal, ele energiza e ele guarda uma energia magnética muito grande nele. Você desligou, não tem problema nenhum, o disjuntor. Quando você arma de novo o seu disjuntor, a tendência é que essa energia seja devolvida de novo para a sua rede. Então, se você tiver um pico lá no semiciclo da senoide, você imagina a seguinte situação. Vamos desenhar aqui para facilitar para vocês entenderem. Eu tenho uma senoide na minha rede. Opa. Tá ruim aqui a minha caneta. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Eu tenho uma senoide aqui, né? Que a senoide da minha rede é 220 volts. Na hora em que eu desarmo o disjuntor, o meu transformador toroidal foi energizado. Quando eu ligo aí desliguei ele. Quando eu liguei ele pela segunda vez, a tendência é o transformador devolver essa energia para a rede. Se ele energizou, por exemplo, com uma carga positiva, se ele ficou armazenado com uma carga positiva, e na hora exata que eu liguei o meu disjuntor, eu estiver exatamente no semiciclo positivo da senoide de alimentação da minha rede, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um pico um valor de pico dessa minha senoide, mas o transformador naquela hora, ele devolve esse pico para a rede. E acontece isso aqui, ó. Um pico muito grande na senoide, né? Não necessariamente nessa altura, mas ele pode chegar assim, ó. Ele dá um pico na minha senoide. O detector entende este pico que é muito rápido e ele desarma. Muitas vezes eu ligava o disjuntor, desligava, ligava de novo e não acontecia nada. Por que não acontecia nada? Porque quando ele devolvia para a rede, provavelmente ele devia estar magnetizado negativamente, mas quando eu ligava eu estava no semiciclo positivo. Então ele jogava uma carga negativa e não tinha problema nenhum, o disjuntor não desarmava. Isso pode acontecer tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. Então imaginamos, por exemplo, que na hora em que eu desliguei o meu transformador, ele ficou armazenado de forma negativamente energia nele. Se na hora em que eu ligar o meu disjuntor, coincidentemente, eu estiver passando pelo semiciclo negativo da minha senoide, há um pico de energia para baixo. E aí o disjuntor entende e desarma, porque é o que a gente chama de corrente em rush, que é a corrente de partida que ele devolve para a rede. Isto foi o que o pessoal da engenharia da Toroid me passou. Eu falei, poxa vida, mas como é que eu vou solucionar esse problema agora? Aí juntamente com eles, a gente falou, é simples, basta olhar a curva do seu disjuntor. Disjuntores são vendidos nas curvas B, C e D. Cada uma dessas curvas, depois a gente pode até fazer um vídeo disso específico, cada uma dessas curvas suportam alguns picos de corrente muito alto. Então, nesse caso em específico, o meu era a curva B. Então eu substituí os disjuntores daqui e de entrada, só da rede onde ele está ligado, para a curva C. Ou até curva D. Curva D eu não tinha achado. Eu coloquei com curva C. A curva C ela aguenta um pico de partida muito alto. O disjuntor ele não desarma por um pico de partida pequeno. É um pico de partida muito alto. Então, nesse caso em específico, quando eu substituí, acabou esse tipo de problema. Então aí eu já não tenho mais problema em ligar e desligar o disjuntor. Ele energizar, mesmo que ele devolva num pico alto, o disjuntor ele não desarma naquele
momento por isso. Então fica a dica aí, caso vocês forem ligar um toroidal e vocês ligarem o disjuntor de vocês e desarmarem, não adianta aumentar o valor do disjuntor. Vocês têm que trocar a curva do disjuntor. Se normalmente vai ser B, vocês têm que tocar para C ou até mesmo para D, tá bom? Não mexam no valor do disjuntor. Se ele é um disjuntor de 20 amperes, mantém de 20 amperes. Não adianta trocar por uma corrente maior que não vai resolver, tá bom? Pessoal, era basicamente isso que eu queria. O vídeo ficou bem longo, mas o transformador toroidal é um componente um dispositivo bastante interessante, principalmente quando a gente compara a um laminado. Eu precisava comentar com vocês o porquê que eu acabei optando por ele e as questões de segurança que envolvem ele para a utilização na bancada. Em breve vocês vão ver um vídeo onde eu estou passando passo a passo todos os dispositivos de proteção, e aí eu vou fazer um vídeo montando eles e já mostrando para vocês como é que vai ficar o sistema de proteção da minha bancada. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma coisa bastante bacana que eu esqueci de comentar com vocês agora, não vai dar para ver aqui, mas isso aqui é uma canetinha aquela canetinha que a gente identifica a fase, aquela que o pessoal enfia na tomada e coloca o dedo para a luz de neon acender, para vocês identificarem fase. Uma das coisas bacanas que eu também não vi é o seguinte: mesmo eu alimentando o meu transformador toroidal, a entrada com 220 fase, ou seja, se eu tocar aqui em qualquer uma das duas fases, a luzinha vai acender, a saída desse meu transformador, que é essa laranjinha aqui, que é 220 também, um deles é fase, o outro não acende como fase. Então, apesar de eu entrar com 220 fase, o meu transformador isolador me deu 220 fase e neutro. A luz aqui, ela não acendeu. Não dá para fazer aqui, porque mesmo que eu ligue, vocês não vão conseguir ver pelo brilho, é muito fraquinho. Mas, então você já tem 220 fase neutro ao invés de fase da minha entrada. Ok? Isso também é bastante curioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like. Não esquece de compartilhar nas redes sociais esse vídeo. Ficou longo, mas é bastante interessante. Curtam a nossa página no Facebook. Estamos agora no Instagram também. Divulguem o vídeo para que a gente possa cada vez mais apresentar novos vídeos para vocês aí no futuro. Tá bom? Um grande abraço. Valeu!